Olá, boa noite. Estamos começando mais um Câmara Esporte aqui na sua TV Câmara, canal 16. E no programa de hoje nós estamos recebendo o Ricardo Machado. Ele que é um ciclista natural lá de Lagoa Vermelha, mas a gente pode dizer que é um ciclista de Passo Fundo, um ciclista de Lagoa Vermelha, um ciclista que representa o nosso estado do Rio Grande do Sul. Ricardo, um prazer recebê-lo aqui essa noite. Seja muito bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, boa noite a todos. Para mim também é uma grande alegria estar aqui. O Ricardo que desenvolve muitas atividades em relação ao ciclismo, né, bem conhecido na nossa comunidade, mas hoje no programa a gente vai começar lá do início, Ricardo, né? Vamos abordar, já que nós temos um tempo um pouco maior, vamos abordar um pouco da tua história também no ciclismo. Como é que foi o teu início lá? Como é que começou? Já foi pensando em competir ou foi mais por lazer? Bom, desde meu tempo de infância eu praticava vários esportes, né? Era futebol, mesmo sendo de baixa estatura, vôlei, basquete, salto em altura, salto em distância. Tudo que era esporte eu estava envolvido no meio, né? E eu morava em Caxias do Sul nesse tempo e num domingo pela manhã, assistindo a TV, estava passando a prova de ciclismo chamada 9 de Julho. É tradicional e ainda é realizada agora no último 9 de Julho também foi realizado, né? E passando na TV, eles estavam filmando na estrada e tinha um atleta, Marcos Mazaron, que estava liderando lá nas estradas, né? E eu comecei a olhar e naquele mesmo momento eu disse, olha, isso aqui que eu quero fazer, né? Mas pobre, né? Nem bicicleta eu tinha e nem sabia andar de bicicleta também, né? Mas foi aquilo que eu decidi, eu disse, é isso aqui que eu quero fazer, porque eu já tinha praticado vários esportes, vivia envolvido, né? Sim. Em atividade, educação física, né? Escolar, né? Campinho de bola perto de casa, corrida, tempo de escotismo, fazendo vários esportes, né? Aí, com uma bicicleta antiga, consegui aprender a andar de bicicleta e um amigo meu tinha uma monareta, eu pedi emprestada a monareta, fiquei 3 horas andando e o cara já estava desesperado, né? Porque achava que eu tinha roubado a bicicleta dele. Depois de 3 horas eu voltei, devolvi inteirinha, né? Não estraguei nada, cuidei da bicicleta e enfim. Aí passou-se um tempo e eu comecei a mudar de cidade, né? Fui embora, morei em várias cidades e fui morar em Joinville também, né? Naquele tempo, Joinville era considerada a capital nacional da bicicleta, porque tinha muita gente que pedalava, ia trabalhar e voltava. Uma cidade plana, né, também. Muita gente. E eu adquiri uma bicicleta lá e vivia andando, né, o dia inteiro. Mas ainda não competia. Passou-se mais um tempo e eu voltei para Caxias do Sul, né? E lá encontrei um amigo do tempo de colégio, né? E ele estava pedalando já profissionalmente. E aí nos encontramos e tal, conversamos e no fim ele terminou me vendendo uma bicicleta, uma Caloi 10, né? E depois de 15 dias que ele tinha me vendido a bicicleta, ele disse, Ricardo, vamos para Porto Alegre de bicicleta? Eu disse, vamos. Aí fomos até São Leopoldo, né? E ele disparou na frente, quando passou de Farroupilha, começou aquela serra ali, ele disparou na frente, né? E eu fui no meu ritmo. Aí lá na frente, numa tendinha, ele estava parado, tomando refrigerante, fazendo um lanche, ele me viu pedalar. Aí ele disse, Ricardo, você pedala melhor do que eu, que já estou há muito tempo aqui. E eu fiquei impressionado até, porque ele entendia, já competia, né? E comecei a treinar, né? Mas meu objetivo mesmo era competir, não era lazer, não era recreação, nada. Era, como a gente fala no nosso esporte, era sangue nos olhos mesmo, né? É competir mesmo, valendo.
Então, esse espírito guerreiro, farroupilha, né, que o gaúcho tem, que é normal, né, da gente, estava ali naquele momento em que queria competir. E aí teve uma prova nos pavilhões da Festa da Uva, ali naquela rodovia, e participei, mas nem consegui acompanhar o ritmo do pelotão, né, porque tinha o pessoal de Bento, Farroupilha, Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, em que o ciclismo já era desenvolvido. Eu era um iniciante, né, e fiquei para trás, mas terminei a prova. Aí nas idas e vindas da minha vida, terminei voltando para a Lagoa Vermelha. Mas levei a bicicleta e fiquei 1 ano e meio treinando. Sabia que um dia eu iria competir, né? Claro. E eu andava muito na BR-285 principalmente, né? Andava muito ali. Todo dia andava 20, 30 quilômetros, no final de semana fazia 50, 100, 150, né? E até que num certo dia lá um empresário resolveu organizar uma prova de ciclismo na cidade. E reuniu o pessoal e tal, nem capacete não tinha, né? Nem pedaleira, que naquele tempo tinha umas pedaleiras, hoje em dia já é pedal clip, né? Tudo moderno. Mas era um negócio bem amador, bem comum, né? E como eu já treinava há tempo, lá arrumei um amigo que pedalava comigo, né? Mas quando foi na hora da prova, né, eu estava muito bem preparado em relação aos outros, né, competidores, claro. E ganhei de uma larga distância, né? Dali uma semana organizaram uma prova em Vacaria e eu fui e ganhei também a prova, né? Depois começou, né, várias corridas, até teve uma volta ciclística da RBS, né, e eu fui a Caxias do Sul, ganhei, teve aqui em Passo Fundo uma etapa, em todas as retransmissoras da RBS tinham, eu ganhei aqui também, e fomos na final em Porto Alegre, fiquei em segundo lugar. E aí já comecei a participar, conhecer. Aqui em Passo Fundo teve uma pessoa muito importante na minha carreira, na minha vida, que foi o Aldo Martio, pai do Roberto Martio, né? E ele tinha naquele tempo o Gilberto Bedin, secretário, né? E o André Weingartner também, eles tinham aí 17, 18 anos, eu tinha uns 22, 23, por aí, já nessa época. E o Aldo Martio, ele era taxista e ele treinava, eles iam todo dia até Marau e voltavam, né? E daí tinha seguido em Porto Alegre, na Ceasa, corrida de ciclismo. Então a Ceasa era o circuito, ele era composto por 4 retas de 250 metros, né? Um quadrado. Então cada volta dava 1 quilômetro. E plano, né? Totalmente plano. E né, eu ia bem amadorzão, né? E o André, o Gilberto Bedin, eles já tinham bicicleta apropriada, né? Tudo, equipamento, né? Pedaleira, capacete direitinho, tudo. E eles andavam muito bem e tinham muita inteligência, né, também. Sim. E chegava lá, o Gilberto Bedin ganhava todas, né? Todas as corridas. O André ganhava também, mas o Gilberto Bedin ganhava mais. Ele tinha um talento no sprint que era algo incrível, assim, que eu ficava atrás do pelotão, não tinha o pique para ir lá na frente, e eu olhava ele ultrapassando, indo lá no sprint e ganhava as corridas, né? E até teve uma prova lá em Lagoa Vermelha que a gente fez e o Gilberto Bedin ganhou, eu fiquei em segundo lugar, né? E enfim, foram 7 anos de ciclismo, porque nem existia mountain bike. Sim. Só ciclismo, mountain bike ainda não existia. E eu cheguei a ganhar uma prova de nível sul brasileiro, em Caxias do Sul também, né? E corri, campeonato gaúcho, tinha muita prova de circuito, aqui em Passo Fundo tinha muita prova na Gare, então a gente ia e corria ali na Gare. E enfim, percorremos o Rio Grande do Sul correndo, né, competindo. E eu já comecei naquele tempo a incentivar uma garotada para pedalar, né?
E dessa garotada veio Marcelo Esgarbosa, que hoje é vereador em Porto Alegre, o irmão dele, Fernando Esgarbosa, que é promotor, eu acho que é em Parobé, e o Paulo Mendes de Abreu, que é advogado em Porto Alegre também. E nós íamos viajar por todo o Rio Grande do Sul competindo. Né? Competimos muito. Até que chegou uma época em que eu terminei me descobrindo, né? Que em prova de circuito, sprint, local plano, eu não conseguia ganhar. Era muito raro eu ganhar um sprint. Andava bem no meio do pelotão, tudo, tentava fuga e tal. Mas na hora do sprint final, aquela explosão muscular, eu não tinha. O biotipo não ajudava. Não ajudava, exatamente. Então até que foi que eu descobri que a minha especialidade era na montanha. Que eu fui correr a volta de Santa Catarina de ciclismo, era uma semana correndo 1000 quilômetros, né? Uhum. E lá, quando era na montanha, eu despachava todo mundo. Chegava na descida no plano, eu ficava para trás, né? E, enfim, terminei vendo que eu era um montanhista, né? Passou o tempo e então até eu comecei naturalmente a sentir vontade de pegar mais estrada de chão, trilha. E aí comprei uma bicicleta, uma Caloi Cruiser, e daí botei marcha nela, né? Botei um câmbio e tal. E já comecei foi a andar. Mais o mountain bike daí. E aí foi surgindo o mountain bike, né? E aí eu corria na categoria elite do ciclismo gaúcho e vários outros atletas da elite também começaram a correr mountain bike. Aí eu ia nas provas de ciclismo, num termo bem comum, levava pau de todo mundo, né? Chegava no mountain bike, já na largada, já conseguia ir para frente, mantinha um ritmo, como a gente fala, manter um passo firme e forte, e eles não conseguiam me acompanhar. Chegava no ciclismo, novamente, eu não ganhava, né? E eu fui notando que o meu lugar não era no ciclismo, era no mountain bike, né? E o mountain bike estava surgindo no Brasil, né? Até que eu fui no primeiro campeonato brasileiro de mountain bike. E foi em Niterói, no Rio de Janeiro. Sem experiência nenhuma, né? Corri algumas provinhas aqui no Rio Grande do Sul, como a gente diz aqui, eu era o rei da cocada preta, né? Cheguei lá, peguei gente bem preparada, né? E o local da prova era lá em cima do morro onde o pessoal voava de asa delta. Então tinha que subir uns 6 quilômetros, chegar lá em cima, lá tinha um circuito de trilhas, choveu, virou um lamaçal, né? Ficou escorregadio, perigoso. Um desafio bem grande. E muita gente já no Rio de Janeiro foi, assim, o foco onde começou realmente o mountain bike no Brasil. Sei te dizer, Saulo, que deu a largada e eu consegui largar bem e estava em 4º lugar. E eu acho, não lembro quanto era, porque naquele tempo a prova era mais longa de mountain bike, né? Acho que era umas 6, 7 voltas no circuito de uns 5 quilômetros. E eu levei uma garrafinha d'água, né? E achava que com essa garrafinha d'água eu ia conseguir percorrer tudo. Enfim, estava em 4º lugar, e daí tinha lugar para carregar bicicleta, barro, lama, escorregadio, uma bicicleta comum com freio ferradura, manete de plástico, né? Quadro de ferro, um aro dessa largura, enfim. Já estava fadigado, né? Toda a energia que eu tinha no início já não tinha lá no final. Faltando aproximadamente uns 150 metros da chegada, eu não tinha mais energia. Estava no meio de uma mata, numa trilha, carregando a bicicleta com lama até o tornozelo, né? Muito embarrado, não tinha mais energia. Eu fadiguei totalmente e deitei do lado da bicicleta e fiquei deitado ali. Para ter uma ideia da hipoglicemia que me deu, eu não tinha força para abrir os olhos. Já imaginou, o cara não ter força para abrir os olhos, um movimento básico, né? Sim. Não tinha. Aí uma turma que estava do lado ali assistindo a corrida disseram, olha ali, o cara desmaiou, vamos lá e tal. Daí
me carregaram para o lado da trilha, pegaram a bicicleta, daí me deram água, Coca-Cola, Gatorade, sanduíche, né? Aí eu forrei a baia, como a gente diz num termo bem comum, me alimentei bem, levantei, agradeci eles e terminei a prova. Até os caras disseram, onde é que tu vai? Eu disse, não, vou terminar a prova, né? Aí terminei lá, 8º, 9º, nem lembro mais direito. Bom. E desse tempo todo já faz quantos anos? Desse ano foi 91. 91. Era o 3º campeonato brasileiro de mountain bike no Brasil. Já? É um tempo, né? 27 anos é nessa área aí. É. E só para que antes a gente encerrar esse primeiro bloco, assim, só para o pessoal que está em casa, nesses 27 anos aí, conta, foram muitos títulos, né? Com certeza, mas conta alguns títulos assim que a gente vai detalhar mais no segundo bloco, assim, só para o pessoal ter noção. Bom, só para ter uma ideia, são 8 títulos nacionais, né, e 2 títulos pan-americanos, sem contar várias medalhas de prata, bronze, né, em pan-americano e no campeonato brasileiro também, vários segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Só que tem um detalhe, agora o campeonato brasileiro é decidido em uma etapa. Este ano foi no dia 22 de julho e eu ganhei na minha categoria. Mas na década de 90, ali, até no início do ano 2000, era por etapas, né? Eram várias etapas. Então, muitas vezes eu ganhei etapas e não fui o campeão, né? Então, estamos conversando aqui no Câmara Esporte com o ciclista que compete no mountain bike, Ricardo Machado. Nesse primeiro bloco, conhecemos um pouco da sua história, como ele começou no esporte, como chegou ao mountain bike, um pouco dessas do dia a dia, né, de como foi para poder hoje se tornar um grande campeão, um pouco desses títulos, né, muitos títulos nacionais, títulos internacionais. E no segundo bloco vamos falar um pouco mais sobre expectativas para o futuro, sobre projetos, próximas competições. Fique conosco, nós já voltamos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o Câmara Esporte e essa noite recebendo o ciclista Ricardo Machado. No primeiro bloco conversamos um pouco sobre a sua história, seu início e a sua passagem então para competir no mountain bike. Encerramos o primeiro bloco, Ricardo, falando um pouco dos títulos, né, principais títulos, e você comentou que nos últimos dias esteve participando do Campeonato Brasileiro de Cross Country, né? No qual se tornou grande campeão, né, Ricardo? Como é que foi essa prova aí? Antes só de relatar o Campeonato Brasileiro, também entre os resultados principais, teve um 5º lugar no Campeonato Mundial 2011, né? Então foi meu melhor resultado em nível mundial. Bom, difícil o mês de junho para mim, porque choveu muito, fez muito frio, ficou muito difícil para treinar, né? Porque daí eu treino dentro de casa, faço academia, tem um rolo que a gente pedala, né? Mas é muito complicado, não é igual pegar a estrada e simular um treino de corrida, né? Então o mês de junho foi complicado para mim. Já o mês de julho melhorou um pouquinho, né? Aí já não choveu tanto e eu consegui treinar bem, né? E tinha algumas informações do circuito, sabia que tinha subida dura, o Rock Garden, que é uma passagem por pedra bem perigosa, né? Alguns saltos que a gente poderia ir pelo lado, perdi um pouco de tempo, mas daí não tinha perigo de cair, né? E então esta prova do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country Olímpico foi em São Paulo, né, dia 22 de julho, e eu cheguei lá na quinta-feira de manhã. Meio-dia aproximadamente, mas estava muito cansado da viagem, né? Aí fui lá no circuito, dei uma olhada e tal, caminhei em alguns lugares, olhei, mas não treinei. Daí fui pro hotel, descansei bem, né?
Aí na sexta-feira, antevéspera da prova, aí eu fui treinar. Aí eu treinei 3 horas no circuito para reconhecer todo ele, né? E ver a parte do rock garden, ver o desvio do salto, alguns saltos dava para encarar, né? Tem outros que para mim já tem um pouco de dificuldade, né, também, porque o risco é grande, né? Claro. E muita gente caiu tombo, que é normal nessa prova de alto nível, né? Muitos tombos durante o treinamento, gente se machucando, né? Teve os momentos assim bem tensos, né, durante o treinamento, porque a gente viu muita gente se machucando, caindo nas pedras, caindo no salto. Mas eu mantive a calma e fiz o meu plano, e eu, como notei que tinha bastante subida, podia perder um tempo indo pelo desvio, que tem um salto rápido, tem um desvio, a gente perdia 10 segundos, né? 10 segundos eu poderia recuperar, né? Claro. Na subida. Aí a largada 8 da manhã, bem cedo, né? Então, agora, né, a gente está, eu e outros atletas de alto nível também, durante, assim, próximos dias da prova, a gente evita o glúten, né? Eu não tenho intolerância a glúten, a lactose, né, nada, mas a gente dá uma diminuída, tenta comer alimentos sem glúten e dá resultado, né? O corpo da gente responde mais rápido e a digestão é mais rápida, né? Claro. Então a gente foi no hotel, pediu para o pessoal do hotel fazer tapioca, pão de queijo, né? E claro, a gente come banana, omelete, outras coisas, né? Café com leite e tal. E foi muito bom. Então acordei 5h30 da manhã, e 6 horas já tomei café e fui pro local da prova no domingo. E interessante é que quando o atleta vai bem preparado fisicamente, ele consegue raciocinar muito. Quando o atleta não vai bem preparado, então ele não consegue raciocinar. Parece que o sangue não chega no cérebro, fica só nos músculos e não vai, e o cara não consegue. A gente diz que o cara leva uma paulada de um lado, uma paulada de outro e vai, e um atleta ataca e outro ataca, e tu não tem força para ir, tu não sabe o que fazer, né? Até que são provas muito estratégicas, né? E muito rápida, né? E hoje em dia o mountain bike cross country diminuiu o tempo, agora 1h30, 1 hora de prova, no máximo 1h30. Eu já teve um campeonato mundial que eu corri na Suíça, deu 4 horas de prova, né? 40 quilômetros, então é complicado, né? E agora diminuiu, só que é bem mais perigoso, né? Agora é tipo um show, um mountain bike cross country é um show agora, né? Mas tem que estar bem preparado, porque é muita paulada, né? Então, pá, muito forte, muito intenso. Só que eu fui bem preparado, aqueci bem, né? Estava bem aquecido na largada, consegui fazer uma largada forte, já deixei os outros atletas para trás, e o único que conseguiu me acompanhar era o então atual campeão brasileiro, que é o Larry Martins de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ele veio. Chegou 1 hora no meio da trilha, ele me ultrapassou, né? Mas aí ele me ultrapassou, eu já dei um contra-ataque, ultrapassei ele. Aí ele veio, me ultrapassou de novo, eu ultrapassei ele de novo. Aí eu fiquei pensando, nós vamos ficar nessa corrida de gato e rato aqui, só se matando um ao outro, então, que eu estava bem preparado, consegui raciocinar. Eu disse, não, deixa o cara aí, né? Deixa que ele vá e eu vou perseguir ele, vou ficar só aqui fazendo pressão nele, não vou ultrapassar. E num termo que a gente usa no ciclismo, eu estava sobrando. Ele estava mantendo o ritmo, eu estava acompanhando, mas não notava que eu tinha muita energia ainda, né? E fomos, né? Era 3 voltas no circuito de 5 quilômetros. Fomos da primeira volta, na metade da segunda volta, tinha um lugar muito, mas muito perigoso, que a gente subia, tudo em trilho, descia, quase que negativo, fazia uma subida do outro lado, ia e descia negativo de novo. Era muito perigoso. E ele tentou descer muito rápido ali e caiu um tombo, né? E nesse momento eu ultrapassei ele. Até eu disse para ele, puxa, que pena, né? Porque eu queria que a gente fosse brigando até o fim. E aí eu continuei, né? Mantendo o ritmo forte, olhando para trás e tal, mas ele não veio. E depois, daí eu venci a prova, né? Chegaram os outros atletas e no fim
eu terminei descobrindo que naquele tombo que ele caiu, quebrou a gancheira. A gancheira é uma peça que suporta o câmbio. Fica entre o quadro da bicicleta, lá na roda traseira, e o câmbio, né, ali onde troca as marchas. Aí quebrou e no fim o cara abandonou a prova, né? Não conseguiu completar. E eu ganhei, fiquei muito contente porque, né, tava bem, enfim, era o meu dia. Que nem você comentou, né, Ricardo? Tem que estar muito bem preparado, muito bem, a estratégia muito bem definida, né? A parte mental, a parte corporal. Com certeza, né, para poder alcançar esse nível de competição, os treinamentos são diários, né? Não pode facilitar nenhum momento, né? Não, você sabe que eu cheguei posso dizer que cheguei num nível de excelência em que eu realizo em média 4 treinos semanais. Só que são treinos muito fortes. Então eu treino um dia, recupero um dia. Às vezes eu treino 2 dias, recupero um dia, vejo se no outro dia eu estiver bem eu vou treinar. Ou então eu faço um trabalho regenerativo. O que é o trabalho regenerativo? É um trabalho leve, né? Só para movimentar a musculatura, bastante alongamento, massagem, né? Agora o treino em si mesmo, treinar, pegar a bicicleta, sair pedalar, é em média 4 vezes por semana, né? Se eu treinar mais que isso aí, eu vou ter, que já me aconteceu, né? Termina causando microlesões, né? E aí o músculo fica dolorido. Você vai dar uma forçada, dói o músculo. Você tenta forçar, dói. Aí você diminui, né? Claro. Então eu notei, tem que ter o estímulo, que é o treinamento, e a recuperação também, né? Então eu recupero bem, não é uma recuperação passiva, é uma recuperação ativa. Com atividades leves e tal. E aí por isso que eu tenho ganhado tanto campeonato, porque eu tenho um respeito, né? Claro, pelo corpo. Ao meu corpo, em que tem, né, uma fadiga muito grande, mas depois eu recupero, e aí eu consigo recuperar, e eu vou notando que eu vou ficando mais forte, né? Claro. Então eu cuido muito desse sentido. Só para quem está lá em casa, assim, até por motivo de curiosidade, que países você já esteve competindo aí, que o mountain bike te levou para competir e também conhecer, né? Bom, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para o Canadá, 2 vezes para a Suíça, também estive na França, Noruega, África do Sul, eu não esqueci nenhum. E aqui na América Latina, praticamente todos os países, né? Já estive no México, que eu até fui campeão, Guatemala, Venezuela, Equador, Chile, Colômbia, né? Colômbia já cansei de ir na Colômbia de tantas vezes que já fui lá. E Argentina também, né? Enfim, todos os países aqui da América que teve campeonato pan-americano eu fui, né? Claro. Os países que não teve, Peru, Bolívia, nunca teve pan-americano e também não conheço, né? Mas outros países aqui, Chile 2 vezes, né? E Argentina também. E dá para conhecer um pouco esses locais também, Ricardo? Ou só vai mais para competição mesmo e às vezes o turismo nem acontece? Não, às vezes é possível, porque daí a gente se programa para depois da corrida, depois que termina a corrida, a gente fazer um turismo, né? Então, depois da prova, quando possível, a gente faz um turismo, com né? certeza. Como, por exemplo, às vezes fica uma semana correndo, né? Uma semana viajando, né? Daí a gente consegue conhecer bem, né? Que nem o Canadá, tive a oportunidade de viajar, conhecer bem. A África do Sul também, né? Fiquei num hostel em que o dono do hostel levava para conhecer toda a cidade, né? E outros países também, às vezes, a gente tem oportunidade, né? O Equador foi muito legal também, que depois da prova a gente reuniu toda a delegação brasileira e saímos fazer turismo. Então a gente conhece muito, né? É bom ter um tempinho depois da prova, né? Com certeza. Um outro aspecto importante do Ricardo é que também desenvolve lá na sua cidade, né, Natal, a Lagoa Vermelha, projetos sociais relacionados ao ciclismo, né? Então, para que a gente possa conhecer um pouco desses teus projetos sociais, que há muito tempo já desenvolve, né, Ricardo? Então é importante também esse lado social, né, do ciclismo. É um retorno que eu trago para a sociedade pelo apoio que eu recebo, né? Enfim, eu tenho um projeto permanente que é um projeto de doação de bicicletas a crianças carentes, entidades assistenciais, né?
E eu recolho essas bicicletas de cidadãos que já não as utilizam mais, né? Tá lá no fundo da garagem, encostado lá. Eles me dão, eu reformo, ajeito e dou, né? Para as entidades sociais e para alunos, né? Também carentes. E tem um projeto também que é de palestra em escola, salientando a importância do esporte, de uma vida saudável, alimentação também, né? E também tem um projeto de ciclismo que oriento crianças e adolescentes quanto a leis de trânsito, direitos e deveres do ciclista, como evitar acidentes. Fazemos simulações do trânsito onde eles aprendem. E o mais divertido é trilha, né? Então, primeiro tem a parte teórica na cidade, que eles acham chato, né? Não querem, mas é importante, né? Importante. Evita muitos acidentes. E depois vão fazer trilha, que é o que eles querem, né? Eles querem ir para trilha, embarrar a bicicleta, passar dentro de rio, ver uma cachoeira, né? Então, esses projetos eu continuo desenvolvendo, né? No inverno, agora a gente dá uma parada, porque até para mim pedalar fica difícil, né? Claro. Imagina botar uma criançada aí para pedalar, né? Muito frio. Mas depois, quando começa a esquentar de novo, a gente retoma as atividades e vai primavera, verão e um pouco do outono também. Com certeza. Já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso programa, mas ainda quero que tu fale um pouco das próximas competições, Ricardo, né? O que está vindo pela frente aí, digamos? Bom, eu tenho agora, dia 12 de agosto, é o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Maratona, que é diferente do Cross Country, né? O Cross Country é um circuito de trilhas, em média 5 quilômetros, percorre um determinado número de voltas. E o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Maratona, não. Ele é em estradas de chão e trilhas, mas pelo interior. Como, por exemplo, se pegasse aqui em Passo Fundo, largasse do centro, desse uma volta grande por várias cidades e chegava aqui. Então a média é 70, 80, 90, 100 quilômetros, dependendo da quantidade de altimetria, né? Quanto tem de altimetria, de subida acumulada, é que dá a quilometragem, né? Que nem no Piauí, corri no Piauí era 97 quilômetros, né? Então tivemos que andar muito, muito, muito para dar uma altimetria. Nos últimos anos, em média, 70, 80 quilômetros de prova. O ano passado foi na Bahia, 80 quilômetros. Este ano é no Espírito Santo, em Domingos Martins, 72 quilômetros, né, com 2.400 metros de subida acumulada. Então, é muita subida. E pega 4 trilhas também, né? E é uma prova longa e é uma prova que exige muito treinamento e muita resistência também, né? E muita observação, porque é diferente do cross country. Cross country, tu larga e já sai espalhando, né? É muito intenso e às vezes um atleta tá 10, 20 segundos na tua frente e tu não enxerga mais. Você tá 10, 20 segundos do cara do terceiro e também não te enxerga, né? Já na maratona não, né? O cara pode estar 1 minuto na frente lá numa subida e você tá enxergando o cara. Então é outro tipo de estratégia. E é um tipo de prova que você precisa ter uma boa reserva de energia por ela ser muito longa. Então, em média, 3 horas e meia, 4 horas, dependendo até mais, né? Já teve prova de 5 horas. Então, é uma prova longa, dura, né? Essa é a minha principal prova agora, no mês de agosto. Que bom. Desejamos, então, todo sucesso, Ricardo Machado, na sua carreira, que continue ainda muito tempo competindo, revelando talentos, né? O Ricardo tem a filha dele também que compete, já é um projeto até olímpico, podemos dizer assim, mas isso são outros assuntos que a gente vai aproveitar um outro dia mais o Ricardo para estar conversando. Ricardo, quero te agradecer muito por estar conosco essa noite. Obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco mais da tua história, poder falar um pouco mais da mountain bike, da bicicleta, do ciclismo, esse esporte tão importante também, que ajuda muito a nossa sociedade. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, um grande abraço a todos. Até uma próxima. E a você que está em casa, continue assistindo a nossa programação. Após o intervalo, outras atrações só para você. Até lá!